Bom, gente, a aula de hoje vai ser sobre classificação de cadeia carbônica. Estão lembrados do carbono tetravalente? É aquele que possui 4 elétrons na camada de valência. Esses elétrons podem fazer até 4 ligações, tipo sigma, tipo simples, duplas, triplas, mas não existe essa ligação quádrupla. Vimos também que as ligações do carbono são equivalentes, ou seja, observe os átomos, são os mesmos, né? Não importa a ordem que eu coloque essas ligações, elas vão ser idênticas. O átomo carbono também é capaz de formar cadeias carbônicas. Vimos que entre dois átomos A e B pode ter ligação do tipo sigma, que é uma ligação frontal, e uma ligação tipo pi, que é a ligação lateral, do jeito que mostra aqui a imagem, né? A primeira ligação entre dois átomos sempre vai ser do tipo sigma. As demais vai ser do tipo pi. Como a gente vê, as ligações podem ser simples, como sendo uma sigma, dupla, sendo a primeira sigma, a segunda pi, e tripla, que é uma sigma e duas pi. Veja também quando o carbono faz 4 ligações, a hibridização dele é sp3. E a geometria tetraédrica, representada aqui nessa figura. Observe o ângulo entre as ligações aqui, ó, é em torno de 109,5. Professor, é importante saber esse ângulo? Se você for fazer vestibular, né, é interessante saber. Não necessariamente vai ser sempre 109,5, pode ser um valor aproximado, como que está aqui. Se o carbono fizer uma ligação dupla, ou seja, tem uma ligação π, ele vai ter hibridização sp2. Isso quer dizer que a geometria dele vai ser trigonal. Observa aqui na figura. Entre as ligações do carbono pode fazer tem um ângulo de 120 graus. Mais uma vez, só é interessante saber isso se for fazer vestibular. E se o carbono fizer duas ligações π, podendo ser tripla ou duas duplas, ele vai ter uma hibridização do tipo sp. Ou seja, a geometria dele vai ser linear e o ângulo entre as moléculas vai ser de 180 graus, conforme mostra aqui a imagem. Observe, é uma reta. Por isso que é a geometria linear. Vamos falar de algumas considerações importantes. Vimos que química orgânica estuda o elemento carbônico, né? Mas será que todo elemento que contém carbono é orgânico? A resposta é não. Nem todos os compostos que contêm carbono é orgânico. Se não é orgânico, então só pode ser o quê? Inorgânico. Ou seja, não é orgânico. Aqui estão as possibilidades, né? Algumas. A gente vai ter o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o ácido carbônico. Um detalhe aqui, ó. Eu posso trocar esse hidrogênio aqui, ó, por qualquer outro metal que ele continua sendo orgânico, tá? Inorgânico, quer dizer. A mesma coisa acontece aqui com o ácido cianídrico. Além disso, a gente vai ter o carbono diamante e o carbono grafite. Todos esses aqui que eu falei são inorgânicos. Observe que composto inorgânico que contém carbono recebe um nome especial, que é um composto chamado de transição. Mas na prática mesmo, vocês têm que classificar ele como orgânico. Mas se porventura na questão apresentar composto de transição, aceite, tá certo? Aceite como verdadeiro também. Porque esse composto inorgânico contém carbono, fica no intermédio entre inorgânico e orgânico. Vamos aqui. A gente sabe, né, que os carbonos, os átomos, se ligam para ganhar a estabilidade dos gases nobres, né? Que geralmente é com 8 elétrons
na camada de valência. Há exceções, que é o caso do hidrogênio, né? Mas vamos supor aqui que eu tenho um átomo X qualquer. Ao redor dele eu vou distribuir os elétrons dessa maneira. Vamos dizer que aqui tem um orbital, aqui eu vou ter outro orbital, aqui outro orbital, aqui outro. Então lembrado que cada orbital suporta 2 elétrons em sentidos opostos. Vamos supor, se eu for botar 2 elétrons em cada caixa desse aqui, ó, como eu tenho 4, vou chegar aqui, ó, em 8 elétrons, tá certo? Há exceções da regra do octeto. Primeiramente, vamos estudar aqui o hidrogênio. O hidrogênio vai ser especial, ele só vai precisar de uma caixa, ou seja, 2 elétrons. Um ele já tem, né? Para completar os 2 elétrons, ele precisa fazer uma ligação. Então aqui ele conclui a regra do octeto, que é 2 elétrons na camada dele. O carbono possui 4 elétrons de valência, representado aqui nessa coluna. O número de ligações que ele precisa fazer para chegar a 8 elétrons são 4. Observe, aqui está o carbono, né? Ele tem 4 elétrons na camada de valência. Para chegar a 8, ele precisa ganhar quanto? 4 elétrons. Eu formei uma ligação, formei outra ligação, já vai 2. Terceiro aqui e o quarto. Observe, o número de elétrons que eu preciso é igual ao número de ligação, né? Ou seja, se eu tenho 4 para 8 falta 4, então o carbono faz 4 ligações. E a gente viu que pode ser simples, duplas ou triplas ligações. O nitrogênio tem 5. Para 8 falta 3, né? Se falta 3, então ele faz 3 ligações. Que pode ser simples, duplas ou triplas ligações. O oxigênio e o enxofre tem 6 na camada de valência. Para 8 falta 2, né? Então ele faz 2 ligações, né? Podem ser simples e duplas. O halogênio tem 7 elétrons na camada de valência. Para 8 falta 1. Então ele faz uma única ligação. Esse é um macetezinho para você decorar, tá certo? Lembrando, é importante você ter em mente a quantidade de ligação desses elementos aqui. Vamos estudar agora a classificação do carbono de acordo com o número de carbonos ligado a ele. Na verdade, essa classificação de carbono é os carbonos dentro de uma cadeia carbônica. Eles podem ser primário, quando a gente fala prima, lembra de primeiro, quando ele se liga a um outro átomo de carbono. Observe esse carbono aqui, ó. Ele se liga apenas a um outro átomo de carbono. Por isso é primário. Pode ser secundário, sec a gente lembra de segundo, lembra 2. Então o carbono aqui, ó, ele está se ligando a outros 2 átomos de carbono. Detalhe aqui, ó, só conto átomos de carbono, certo? Terciário, levando a mesma lógica, né? Ele se liga a 3. Então aqui, ó, ele se liga a 3 átomos de carbono. E quaternário a 4 átomos de carbono. Observe que esse aqui do meio está se ligando a outros 4 átomos de carbono. Só leve em consideração para a conta átomos de carbono, tá certo? Os de hidrogênio aqui eu não estou contando. Certo? Vamos para um exemplo aqui. Opa. Estou vendo aqui essa cadeia carbônica. Ela está numerada, os carbonos dela todos aqui estão numerados, de 1 até 9. Vamos classificar os carbonos primários. Lembrando que o carbono primário se liga apenas a um outro carbono. Pegar o marca-texto. Pronto. Como é que eu classifico esses carbonos primários? Primeiro eu vou nas extremidades. Observe que esse carbono aqui, ó, só se liga a um outro carbono. Tá vendo? Só se liga ao carbono 2. Esse terceiro carbono aqui, ó, só se liga também ao carbono 2. Esse carbono 7 aqui, ó, só se liga a esse carbono 5. A mesma coisa para o 6. Só se liga ao 5. E o 9 aqui, ó, só se liga ao 8. Todos esses carbonos, 1, 3, 6, 7 e 9, são carbonos primários.
porque ele se liga apenas a um outro carbono. Vamos ver os carbonos secundários. Vou apagar aqui para a gente fazer de novo. Vou selecionar aqui o carbono 4 e observe. Ele aqui só liga com o carbono 5 e com o carbono 2. Então, o carbono secundário. A mesma coisa aqui acontece com o 8. Se liga com o 9 com o carbono 5. Então, eu tenho dois carbonos secundários aí, 4 e o 8. Vamos ver agora os carbonos terciários. Lembramos de terciário que se liga a 3 outros átomos de carbono. Nesse caso aqui, eu só terei o 2. Ele se liga ao carbono 4, ao 1 e ao 3. E por fim, carbono quaternário. E nesse caso aqui, a gente só vai ter o 5. Observe, ao redor do 5 eu tenho 4 átomos de carbono ligados a ele. Professor, é só isso? É só isso. Não tem bronca nenhuma não, é muito fácil. Agora tem uns peguinhos que a gente tem que se ligar, né? Observe esse átomo aqui de carbono. Ele está ligado a quem? A um oxigênio. Aquela classificação só é válida carbono ligado a carbono. Se esse carbono só está ligado a um elemento que não seja carbono, ele não entra na classificação, certo? Para entrar na classificação, ele tem que estar ligado a carbono. Na verdade, esse carbono aí é um radical metil, mas a gente vai ver mais à frente. Por enquanto, vamos parar aqui. Observe esse outro carbono aqui. Esse carbono se liga a quantos outros átomos de carbono? 1, 2 e 3. Mas detalhe aqui, aqui eu vou ter uma ligação dupla, né? E agora? Esse carbono é terciário ou quaternário? Vou dizer para vocês que é um carbono terciário, porque a gente não leva em consideração as ligações, mas sim a quantidade de átomos a ele ligado, né? No caso, eu tenho 3 átomos de carbono ligado a ele, beleza? Vou apagar aqui e vamos para mais um peguinho aqui interessante. Vou até mudar a cor. Tá vendo esse outro carbono aqui, Ele se liga a quantos outros carbonos? Observe. Só apenas a um outro carbono. Essa ligação aqui entre carbono e oxigênios não entra para o cálculo. Então, esse carbono aqui é um carbono primário. Vamos lá, aqui eu botei essas duas moléculas aqui, só caráter ilustrativo, né, que é a cloroquina, está sendo bastante falada aí, né, e a hidroxicloroquina. Observe as duas moléculas. A diferença entre a cloroquina e a hidroxicloroquina é essa hidroxila aqui, Por isso o nome dela é hidroxicloroquina. Vamos estudar só apenas a cloroquina, tá certo? Porque para que a gente quer aqui é classificar os carbonos terciários. E tanto faz eu olhar aqui como outra, a quantidade vai ser a mesma. Lembramos que carbono terciário é aquele carbono que se liga a 3 outros átomos de carbono. Vamos ver aqui que a gente encontra. Aqui eu tenho um carbono secundário. Eu tenho um carbono secundário. Observe. Observe aqui, o carbono aqui é secundário. Por quê? Aqui ele está ligado a um carbono, a outro carbono. E essa outra ligação aqui está no nitrogênio, a gente não conta. Então ele se torna um carbono secundário. Observe esse carbono aqui também. Ele se liga a 2 outros átomos de carbono, mas ao nitrogênio. É um carbono secundário. Agora, esse carbono daqui é um carbono terciário. Se liga esse carbono daqui, a esse daqui e esse daqui. Se for olhar essa molécula, é o único carbono terciário que ela vai ter. Esse aqui é um secundário, se liga carbono, carbono e o cloro. E aqui também é terciário, se liga o nitrogênio, carbono e carbono. Fechou?
Vamos falar agora da classificação das cadeias carbônicas. Antes de entrar em cadeia carbônica, eu tenho que falar sobre o efeito de ressonância, ou efeito mesomérico, que nada mais é do que a deslocalização dos elétrons. Observe essa molécula aqui. Vamos fazer a fórmula molecular para ela. Estão lembrados? Eu vejo quantos átomos diferentes ela tem. Ela só tem carbono e hidrogênio. Copio carbono e hidrogênio. Carbono aparece quantas vezes aqui? Se eu for contar, ó, vai ser 6 átomos de carbono. Se for contar os hidrogênios dessa molécula, também vai dar 6. Observe. Toda vez que eu tiver um átomo, uma molécula com 6 átomos de carbono, 6 de hidrogênio e com alternância de ligação duplas e simples, eu vou ter um anel benzênico ou um anel aromático. Observe o que acontece com as ligações π dessas ligações duplas. Elas não vão ficar paradinhas do jeito que está aí nessa imagem. Na verdade, elas vão ficar em constante movimento. Elas vão ficar se alternando. Observa, aqui não tem ligação dupla. Essa ligação dupla vai vir para cá. Quando passa para cá, essa ligação dupla que estava aqui, ó, vai vir para cá. E assim fica girando essa ligação duplas. No caso aqui, eu vou ter 3 ligações duplas. Ou seja, eu vou ter 3 ligações π. Elas vão ficar circulando um anel. Por isso que recebeu o nome de anel aromático. Esse aromático veio porque esses compostos têm aroma, têm cheiro. Por isso ficou conhecido como anel aromático. Na teoria, os cientistas observaram que a ligação simples entre 2 átomos de carbono que não seja aromático, ela tem esse comprimento aqui, ó, 0,154 nanômetros. O que é nanômetro? A mesma coisa se eu pegar 1 metro e dividir 1 bilhão de vezes. Aí eu vou ter 1 nanômetro. E viu que a ligação dupla é um pouco menor do que a ligação simples. Tem 1,134. Se for olhar os tamanhos, né, a ligação simples é maior do que a ligação dupla. E a ligação dupla é maior do que a ligação tripla. Se for olhar os tamanhos, né? Voltando aqui para o anel aromático. Os cientistas esperavam uma ligação desse estilo aqui, ó. A dupla é mais curta, a simples mais esticada, maior, né? Aí vem uma dupla mais curta, uma simples maior. Uma dupla mais curta e uma simples maior, né? Observe, isso aqui era a imagem do anel benzênio. Mas, na verdade, os cientistas observaram que o tamanho dessa ligação aqui, de todas elas do anel benzênio, são idênticas. E o tamanho dela aqui, ó, é igual a 0,139. Ou seja, por que isso acontece? Justamente por causa dessa deslocalização do elétron. Como o elétron não está parado em um único átomo de carbono, ele fica circulando, acabou influenciando no tamanho dessas ligações do anel aromático. Um outro detalhe aqui, ó. Observe esse carbono aqui, ó. Esse carbono está fazendo quantas ligações? 4, né? E aqui, ó, tem uma ligação dupla, né? Qual a hibridização desse carbono? A hibridização dele, porque eu tenho uma ligação π, né? Vai ser sp2. No anel aromático, todos os átomos de carbono aqui, ó, todos eles, a hibridização é sp2. Fechou? Resumindo aqui, o que é um anel aromático? Anel aromático é um anel fechado que contém 6 átomos de carbono, 6 de hidrogênio, com alternância de ligação duplas e simples dentro do anel.